Hello, meu povo, hello, estou de volta e trazendo hoje a resposta para um comentário, o comentário de Diane. Ela perguntou: o SUS cobre o home care? Eu estou aqui para poder responder essa pergunta e para estar falando um pouquinho mais sobre isso. Como é que acontece e por que acontece o home care pelo SUS? Gostou? Se interessou? Continua no conteúdo, mas antes eu vou chamar a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Helena Freire, sou presidente da Cooperativa de Saúde Assiste e Atende, uma das maiores cooperativas, se não a maior, da Bahia, indo para a interestadual aí. Então vamos que vamos, acompanhe as redes sociais, porque pode ser que a gente esteja atuando aí na sua região e você nem sabe disso. Mas, respondendo à pergunta de Diane sobre o SUS, sim, gente, que bacana, sim, o SUS cobre home care. Gente, essa informação é riquíssima. Muitas pessoas não sabem disso. E o interessante é que a maior demanda do home care é pelo SUS, minha gente. O SUS ele é um plano de saúde. Ele é um plano de saúde disponibilizado porque a gente paga impostos para ter esse plano de saúde. E o que acontece, Helena? Entendi que o SUS ele fornece o home care. Como é que eu faço para conseguir esse home care? Isso aí, gente, é um padrão que é utilizado. Presta atenção. Para você ter acesso ao home care, a possibilidade de ter o home care, o paciente, a pessoa que necessita dessa assistência domiciliar, tem que ter algum nível de dependência. Ou seja, primeira coisa importantíssima, o paciente ele deambula, ou seja, ele anda, ele caminha. Esse é o principal ponto a se avaliar. Porque se o paciente ele consegue andar, se ele deambula, o plano de saúde, ou seja, o SUS, ele entende que o paciente ele pode se locomover a uma rede credenciada, ou seja, a um hospital. Então, se o paciente anda, ele não vai ser autorizado para o home care. Atenção, hein? Existem outras situações que também são padrões para que o SUS libere a assistência domiciliar. O paciente deambula, ele é dependente para atividades de vida, isso é importante, ou ele depende de alguém para poder estar no dia a dia naquela rotina. E existem algumas informações importantes, como é que está a ventilação desse paciente? Ele está em ar ambiente? Ele precisa de apoio, de suporte de oxigênio? Isso é importante. O que acontece, gente? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando o paciente está no hospital e ele é avaliado, existe uma avaliação de que ele precisa tomar uma medicação venosa. Não pode ser uma medicação oral. Por qualquer que seja a situação, ele precisa de uma medicação venosa. Essa medicação ela só pode ser utilizada no hospital. Esse paciente vai ficar 6 meses de antibiótico terapia, de terapia com aquela medicação. Ele não tem como ficar, ele não pode ficar, não é bom para o plano de saúde ele ficar esses 6 meses no hospital, tá? Então o que o SUS faz? Home care. Mas como o SUS faz isso? O SUS ele não vai reconhecer que aquele paciente está naquele hospital, naquela região. Precisa de um relatório médico feito pelo médico que está acompanhando aquele paciente e feito também pela assistente social. Então é a assistente, olha que rico, é a assistente social daquele hospital que vai estar junto com o médico assistencial daquele paciente, fazendo um relatório, encaminhando para o SUS e acompanhando esse processo de autorização. Aí vem outra questão. Imagina o quanto que é importante esse relatório estar bem embasado. Porque se porventura o médico colocar que esse paciente deambula ou que existe uma medicação alternativa para via oral, né, para ele tomar pela boca, esse home care não vai ser autorizado. Estou tentando, gente, trazer de uma forma bem clara como que é para ser autorizado o SUS. Claro que existem outros padrões, existem outros ensinos, existem outra forma de visualizar o home care, com mais particularidades, com mais informações, mas o meu desejo aqui é abrir a sua mente para entender os padrões
do porquê que alguns pacientes são autorizados e outros não. E por que alguns pacientes deveriam estar em home care e não estão. Talvez você que seja familiar de algum paciente precise estar indo na assistente social e perguntando e entendendo por que não foi solicitado ainda. Será que esse médico solicitou ou não o home care? A questão que não quer calar é: o paciente ele não merece estar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses em um hospital para fazer um tratamento. Ele pode estar para investigar um diagnóstico. Mas se ele tiver um diagnóstico feito e está em um tratamento, isso significa que ele pode ir para assistência domiciliar. Claro, com vários estudos. Gostou, né? Tá entendendo um pouquinho melhor da assistência domiciliar? Tá começando aí, vir para o meu mundo de home care? Bacana. Então eu vou te pedir, curte, comenta e compartilha essa informação. Além disso, claro, me segue nas redes sociais. Um beijo!